Então, boa tarde, né? A gente vai continuar os nossos estudos da ética. Na aula passada, a gente tinha visto a questão do planejamento e organização do trabalho, né? A gente viu que o planejamento é um instrumento fundamental, né, no trabalho do administrador, no trabalho da empresa. A gente vê isso bem na disciplina de noções de administração, né? Quando a gente viu o ciclo PDCO ou ciclo PDCA. Tem autores que falam ciclo PDCA e tem autores que falam ciclo PDCO. Planejamento, vocês lembram lá das aulas de administração? Planejamento, direção, controle e organização. O P é uma das funções administrativas. Essas aqui são as funções administrativas de FAIO, né? Então, o P é uma das principais funções, que é o planejamento. E dentro do planejamento, é importante que dentro desse planejamento, as empresas, as organizações já coloquem a parte da ética como algo primordial. Tanto a questão da ética em si, as relações de trabalho, os procedimentos, os códigos de conduta. Normalmente, eu já falei em aulas passadas, né, que todas as profissões possuem um código de ética que vai dizer quais certas situações, quais comportamentos, quais valores, né, quais comportamentos são desejáveis e quais aqueles que são reprovados, né, pela profissão. E cada empresa também pode colocar seus valores, né, seus valores e a forma como trata isso. Eu dou um exemplo de uma empresa daqui, que uma empresa daqui de qual que o aluno, quando ele foi estagiar, ele achou um pouco estranho a cultura, né? Tem uma empresa aqui que ela é muito católica e o dono muito católico, né? E todo dia, antes de iniciar as vendas, todo dia antes de iniciar um dia, eles sentam por 15 minutos, antes de começar o dia, antes de abrir a loja, eles sentam uns 5 minutos, 10 minutos e rezam um Pai Nosso, né? Para poder abençoar o dia e tal e começar. E o estagiário achou isso muito interessante, né? Porque essa cultura, né, na empresa e tal. Porque, assim, quando a gente fala de empresa, é algo complicado essa questão religiosa, né? Porque são pessoas com credos diferentes, com religiões diferentes, e há também aqueles que nem acreditam nessa questão de religião, né? Então, assim, é complicado misturar essas questões no trabalho. Mas, como se trata de uma empresa familiar e como se trata também, os donos são muito religiosos, eles colocaram essa questão como algo primordial. E até aqueles funcionários que, de certa forma, não são tão religiosos, mas compreendem aquilo como algo que faz parte da cultura, faz parte dos valores que aquela empresa prega. Então, quando a gente, de certa forma, faz parte, entra em uma empresa, entra em uma organização, de certa forma a gente acolhe, né? E de certa forma faz parte também, né? Fica fazendo parte desses costumes, né? Desses valores que são pregados, né? Pelos gestores e pela empresa. Então, eu acho que era isso nessa parte. Aí vamos continuar a leitura nessa parte aqui da concepção do trabalho, né? Quem poderia continuar a leitura? Vamos lá. Eu posso. Pronto, pode ler. Calma aí, deixa eu aumentar aqui o tamanho. Um outro aspecto fundamental para a administração é a concepção de trabalho proposta pela empresa. O trabalho pode ser visto como lugar de autorrealização do homem, extensão da sua personalidade, espaço de criatividade onde ele fala de si, mostra-se diante
do seu grupo social, expressa sua identidade, presta um serviço social e contribui para o bem comum. Mas também pode ser encarando como uma maldição, lugar de tortura, suportando pela necessidade do salário no final do mês. Pare aí, Maria Clara. É claro que Pare aí. É interessante essa concepção do trabalho. Deixa eu só mudar aqui a cor. Eu não gosto dessa cor vermelha. Colocar azul. O trabalho, desde os primórdios da humanidade, ele foi sempre considerado como algo ruim, né? Se a gente for ver, desde bíblico, né, que quando Deus, né, expulsa, está na Bíblia, né, quando Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, né, ele diz que a partir de então eles vão ter que comer a partir do suor do seu rosto, né? Aí vem anos e anos e séculos e milênios de escravidão, né? Os egípcios, isso mesmo antes de Cristo, né? A gente tem a escravidão, principalmente os trabalhos mais manuais, né? Sempre foram considerados como algo sofrido, né? Uma maldição, tortura, né? Algo como que é algo obrigatório, algo ruim, né? Então, o trabalho, ele sempre tem sempre teve, né? Sempre tem, não digo tem, mas ainda tem, mas sempre teve essa conotação negativa. Alguém levantou a mão? Tocou aí o sino. Foi sem querer aqui. Então, assim, o trabalho sempre teve essa conotação negativa, né? Como um local de tortura. Mas, com o desenvolvimento das sociedades e com o desenvolvimento das empresas e dos países, com o desenvolvimento também do emprego, né? Porque, assim, eu acho que eu já até falei, né, que trabalho é diferente de emprego, né? Uhum. Eu acho que foi no começo do senhor que o senhor explicou, aí teve um debate sobre isso, porque o antigo professor do mundo do trabalho tinha dado uma resposta diferente, mas aí o senhor corrigiu. Sim, eu lembro. Então, assim, o trabalho aqui, a gente está falando como um aspecto mais amplo, né? Trabalho como um aspecto mais amplo. Eu não estou falando de emprego formal, né? Emprego no sentido que você é empregado de uma função, de uma empresa e tal. Estou falando de trabalho no sentido mais amplo, né? No sentido de um exercício, né? De um esforço que é desempenhado por uma pessoa. E principalmente os trabalhos físicos, sempre foram considerados como algo ruim, né? Se a gente for pegar em todas as referências, se a gente for pegar na filosofia, por exemplo, só um minuto, Guilherme. Na filosofia, eu fiz solo. Na filosofia, os gregos, por exemplo, eles consideravam o ócio como algo extremamente produtivo. Ou para que eles pudessem estudar, pudessem realmente produzir conhecimento, eles não podiam fazer nada, né? Eles consideravam aquelas pessoas que trabalhavam como pessoas inferiores, né? Pessoas certamente inferiores. Pode falar, Guilherme. Não sei se você vai lembrar o que você... Como até uma questão que eu respondi da atividade 9 de economia, falando sobre isso, por acaso, assim, de uma resposta do valor que é a moeda na economia. Aí eu coloquei, por exemplo, se não tivesse o sistema de moedas ou sistema de trocas, haveria uma grande escassez de trabalho e de material. Por exemplo, você não ia ter que trabalhar, porque é tudo de graça, e se é tudo de graça, não tem por que compensar você trabalhar. E
eu falo também de uma parte em que não ia ter, algumas coisas iam estar faltando. Possivelmente muitas coisas iam estar extintas, tanto como plantas, território, porque basicamente não tem como comprar, é só você chegar lá e pegar, não tem negociação. Seria muito bom, né, Guilherme, se existisse isso, né? Seria uma utopia, uma distopia bem interessante, Muito né? ruim, Um local viver assim, né? Sem um esforço, né? Primeiro que não ia ter oferta, né? Porque quem é que ia suportar tanta demanda, né? Sem esforço, né? Quem era que ia produzir? Porque para ter oferta de produtos e serviços, antes, para ter oferta de bens, né? De produtos e serviços, antes é preciso que esses bens sejam produzidos ou ofertados. E para que esses bens sejam ofertados, a gente necessita do trabalho, porque alguém vai ter que fazer. Então, e é lógico que o mercado funciona com essas trocas, porque ninguém fabrica tudo, ninguém faz tudo, né? Então, o mercado ele funciona com essas trocas, né? Com essas trocas de bem. Mas voltando aqui para a ética, é interessante a gente pensar e a gente discutir o peso do trabalho. Eu estava até conversando com Cíntia essa semana, que eu vivenciei, eu sou uma pessoa que eu critico muito a questão de piadinha, sabe? Eu detesto piadas, detesto quem solta piada, principalmente por WhatsApp. E aqui falando mal de outra turma, eu sei que isso é antiético, mas falando, eu acho que cabe muito bem esse exemplo aqui nesse momento dessa aula, até porque vocês vão vivenciar isso no futuro. E teve um certo comentário de uma certa aluna, não foi só uma aluna, foi 3 alunos, colocaram no grupo de estágio, que eles estavam tão ansiosos pelo estágio que o que eles mais ansiavam pelo estágio era o sábado, quando já tinha passado. Estavam trabalhando apenas pela bolsa, né? Pela bolsa do estágio. E isso foi dito, né? Não teve mediação ainda. A próxima mediação eu vou comentar sobre essa fala, porque primeiro eu não gostei. Porque assim, ninguém é obrigado a nada. Eu não sou obrigado, vocês não serão obrigados a estagiar se vocês não quiserem. Se não quiser estagiar, tudo bem. O estágio é obrigatório para a conclusão do curso técnico. Então, se você não quiser estagiar, muito simples. Basta mudar de escola, porque o estágio é algo obrigatório. E ponto, né? Tem que passar pelo estágio. Mas não é porque seja obrigatório e não é porque seja obrigatório que você vai tornar esse fato como algo que não seja produtivo ou algo que seja bom para você. Porque, primeiro, você vai estar colocando em prática tudo que você aprendeu durante 3 anos. Então, oi, vocês estão aí? Gente? Isso, exatamente. Eu estava vendo, só continuando a interrupção, né? Tem uma diferença que eu acho fundamental, que 2 verbos que eu acho que assim eu acho que se vocês tiverem que lembrar algo, se durante esse semestre, esses 6 meses esses 6 meses, né? Quase 6 meses que vocês vão ter de aula comigo. Se tiver alguma lição, alguma coisa que ficou na mente de vocês, eu quero que fique essa frase que eu vou dizer para vocês. Se fique, né? De tudo que eu ensinei. Eu acho que o mais importante é você saber diferenciar o que tenho do posso, né? Esses 2 verbos, tenho e posso, né? Eu acho que essa tem gente que não sabe diferenciar, né? Eu tenho que estagiar. Não, você não tem que estagiar, você não tem que trabalhar. Você pode estagiar, você pode trabalhar. Quanta gente que queria ter um emprego, quanta gente que queria estagiar.
está... Quanta gente eu vejo todo ano, milhares não, mas várias mães, todo começo de ano, né, chorando porque o filho não entra. É puxado, é cansativo, tem um monte de atividade, as provas são difíceis. Ninguém diria que... Ninguém disse para vocês que seria fácil. Não vai ser fácil. Mas tudo que é fácil não tem valor, né? Tudo que é fácil não tem valor. Então, assim, é mudar esse pensamento, essa atitude. Eu tenho que estagiar. Eu tenho que fazer isso. Não, você pode estagiar. Você pode fazer isso. Né? Ninguém está lhe obrigando a nada. Mas quantas pessoas queriam ter essa oportunidade? É pouco. Os meninos estão ganhando 350, 400 reais por mês. É pouco. É pouco, realmente é pouco. Mas é melhor do que nada. Né? Tem gente que não tem... Tem famílias que sobrevivem com isso por mês. Famílias que sobrevivem. Eu não acho que seja pouco. Porque só 2 dias na semana. Para pessoas da nossa idade, não é pouco. Não. Eu achei muito. Eu acho muito. Não, muito não realmente não tá indo pelo dinheiro. Muito a gente não tá é. indo pelo aprendizado. Assim, porque, tipo, se for 2 vezes por semana, a gente trabalha uma vez R$100. Um dia R$100, entendeu? Por dia, vamos fazer aqui os cálculos. São 3,60 a hora. Acho que é 3,66 a hora. Por dia, vocês estagiam 8 horas. Tá viralizando muito agora. Pelo menos tá aparecendo muito 8 horas. For you. Então são 8 Aí, mais... teve um TikTok que já tava com muita visualização do financeiro. Ele botou assim, e eu que fiz o curso técnico de finanças. Vocês estão escutando? Foi, eu vi isso, Cintia mandou pra mim. Pode falar, é Maria Clara que tá falando. O negócio do TikTok fez 3 anos para cortar papel, uma coisa assim. Não foi? Foi, eu fiz 3 anos para no estágio eu só cortar papel. Graças a Deus. Será que trabalha no banco cortando cartão? Não, mas assim... Pedro, os estágios é definido um valor certo para todo mundo ou cada estágio dá seu valor? Não, todos é o mesmo valor, só que tem a questão da carga horária. O curso de finanças tem uma carga... Não é só o curso de finanças, mas todos os cursos do eixo gestão e negócios. Finanças, administração, comércio, contabilidade, logística. Todos esses cursos têm uma carga horária de estágio menor do que os outros cursos. Então, a carga horária de estágio a ser exercida de vocês são 250 horas. Então, vocês vão ganhar referente a 250 horas. Os outros cursos são 300 horas. Então, querendo ou não, eles vão receber mais, porque a carga horária estagiada deles é maior do que a de vocês. E vocês estagiam 50 horas a menos. Então, se eu não me engano, quem paga não é a empresa que a gente estagia. É o Estado. É o governo, né? É o governo. Isso mesmo. Mas só voltando à questão da ética, à questão do trabalho. Por que eu dei o exemplo da turma? Porque eu fiquei, assim, indignado, né? Indignado com essas coisas. Porque, assim, primeiro, entender o trabalho apenas, suportar o trabalho apenas como obrigação pelo salário do fim do mês. É exatamente o que eles estão. Só suporta porque eu vou receber a bolsa. Eu acho que, assim, se você trabalha em um emprego que você está lá só pelo salário de fim do mês, não vale a pena. Você não vale a pena nem para você e nem para o empregador. Pode ser que você precise estar nessa situação no curto prazo, né? Por uma questão de necessidade, muita gente se coloca nessa situação porque necessita mesmo, pela questão de sobrevivência, né? Então, se realmente não tem outra alternativa, né? Se não tem outra alternativa, realmente você se sujeita a isso. Mas tem, por outro lado, é lógico que entra numa questão que eu não quero entrar, porque entra na questão de meritocracia, né?
meritocracia. E eu acho muito complicado discutir isso daqui, porque nem todo mundo teve acesso às mesmas oportunidades. Quantos alunos poderiam estar tendo essa aula aqui que vocês estão tendo e não têm porque, de certa forma, foram barrados pelas diversas barreiras que a sociedade impõe, né? Vocês passaram pelo filtro da seleção da IP. Quando vocês terminarem o ensino médio daqui a 2 anos, vocês vão passar por outro filtro se vocês quiserem entrar nas universidades. Dependendo do curso que vocês forem fazer, esses filtros vão ser bem maiores e vão determinar o papel que vocês vão exercer na sociedade e o salário, o dinheiro que vocês vão receber. Então, assim, entra também na questão de meritocracia, quem tem direito e quem não tem, mas aqui, considerando que eu tenho outra opção, né? Porque muita gente também se acomoda, né? Se acomoda com aquilo. Eu tenho aquele trabalho, eu já sobrevivo daquilo, eu já faço aquilo há muito tempo, então para que mudar, né? Se já está nisso e se acomoda naquilo, né? Não estuda, não faz um curso, não faz uma faculdade, não procura mudar, não procura se especializar, se acostuma naquilo. Exato, Guilherme. Por exemplo, eu trabalhei 5 anos como financeiro. Fiz uma faculdade de administração, né? Trabalhei 5 anos como financeiro e eu não me vi fazendo aquilo pelo resto da minha vida, né? Eu pensava que eu gostava de burocracia, eu gostava de documento, mas quando eu passei a trabalhar com aquilo, eu vi que eu odiava aquilo. Realmente eu odiava aquilo. Não era. E eu nunca me vi como professor. Nunca me vi como professor. E quando eu comecei a ser professor do Centec, apesar de ter feito a prova, né? Primeiro pela questão salarial, não vou ser hipócrita, porque ninguém é hipócrita de dizer que o salário é bem melhor do que o que eu ganhava, e muitas vezes a gente olha assim, a primeira coisa é o salário, sim, né? Mas é muito mais do que o salário. Eu gosto de ser professor, eu gosto de lecionar. Eu percebo que eu fiz a diferença na vida de muitos alunos. Muitos alunos chegaram já para mim e disseram que agradeceram, né, pelas aulas, pelo que eu fiz, né? Muitos alunos ficaram já empregados na questão do estágio e devem ao meu trabalho o trabalho da Cíntia, né? Agradecem, Pedro, você e a Cíntia foram fundamental na minha formação e na minha vida, né? Então, eu fico feliz, né? A gente fica realizado quando a gente escuta isso, né? Quando a gente vê que a gente faz diferença na vida, né? De outra pessoa. Eu acho que é isso que me motiva, né? A dar o meu melhor todos os dias, né? Como docente. É esse trabalho que a gente faz, né? De mudar realmente a vida das pessoas. Então, assim, se for só o salário no fim do mês, você não vai... Eu não vejo sentido. Tem muita gente que trabalha só pelo salário no final do mês. Mas se isso for só a única pretensão, você não vai longe. Pode ter certeza que você vai ser uma pessoa frustrada, né? E você nunca vai ser feliz. Nunca vai ser feliz na vida. Você pode ter o trabalho mais simples que for, uma faxineira, um gari, por exemplo. Mas se você faz aquele trabalho com felicidade, você é digno, né? Tem muitos garis, né? Tem até, eu vi um dia desse no TikTok, no Instagram, acho que um gari, né? Um gari que ele, tipo, ele faz participa, né? Do TikTok. Aí ele é bonito, né? Fisicamente, né? Aí ele postando os réus, né? Porque as mulheres, né? Fazem questão de levar o lixo, né? Para fora e tal. Eu vi esse vídeo. Eu achei bastante interessante, né? Uma profissão tão renegada, tão considerada como a mais baixa da sociedade, né? Gari, e ele fazendo trabalho ali com
com amor, né? Com amor, com vontade, né? E eu acho que isso faz, né, a diferença, por mais que o trabalho seja qual for, mas fazer, né, ele como algo que de o trabalho como desenvolvimento, né, da sociedade, da pessoa, e não como algo de tortura. Eu acho que essa concepção do trabalho, eu acho que tem que mudar, tem que ser mudada e tem que, desde já, desde vocês. E eu acho que essa sementinha tem que ser plantada na mente de vocês, de ter o trabalho, ter a concepção de trabalho como algo propulsor para o desenvolvimento, né? Eu utilizo o trabalho como um desenvolvimento meu, da minha pessoa, mas também da sociedade. Compreender o trabalho, que o que eu faço na sociedade tem uma função. O Gari, imagina aí se não existisse Gari, né? O que ia acontecer? Tudo ia ficar sujo, iam começar a se proliferar doenças, né? Com lixo, e ia, de certa forma, né, deteriorar a sociedade como um todo, porque as pessoas iam começar a ficar doentes porque não tinham um serviço básico da limpeza. Então, assim, todos os trabalhos são importantes, todas as funções são importantes, todos nós temos um peso, né, de importância na sociedade, né? Então, Todo degrau é necessário. Sim, é necessário e precisa ser visto, né? Então, é isso, né? Vamos continuar a leitura, né? Maria Clara, eu te interrompi. Lê esses 2 parágrafos. Maria Clara. Eu posso ler, Maria Clara? Ou tu não tinha lido ainda? Pode, eu acho que ela não está ouvindo, não. Ou tá com problema. É claro que uma empresa na qual circule a primeira concepção Calma aí, eu de tava trabalho... falando sem o microfone desligado. Ah, tá. Eu Depois, posso ler ou tu vai querer? depois tu lê, Guilherme. Deixa ela terminar. Aí tu lê o outro. Deixa ela concluir. Conclua, Maria Clara. É claro. Tá com o microfone desligado. Liga o microfone. Tá, estão me ouvindo agora? Agora estou. Estamos. Alô? Tô ouvindo. Alô? É claro que uma empresa na qual circule a primeira concepção de trabalho. Estão me ouvindo? Tô te ouvindo. Estamos. É claro que uma empresa na qual circule a primeira concepção de trabalho tem uma cultura mais positiva e estimulante para a produção. As culturas que valorizam o trabalho e o trabalhador criam no sujeito uma dimensão social da atividade produtiva, interior apenas à da família. Nelas são criados vínculos sociais e comunitários, relações interpessoais e afetivas fundamentais à vida das pessoas. Então, assim, essa concepção, né, isso é muito claro da empresa, né, e muda também do gestor também, essas culturas, né, nós temos culturas que valorizam o trabalho, o trabalhador, né, e outras também que não valorizam, né, gestores que não valorizam os trabalhadores, que não reconhecem o trabalho, né? Outra questão muito também interessante, né? O quanto que é importante esse reconhecimento, e esse reconhecimento muitas vezes é muito melhor do que o próprio salário no fim do mês. Reconhecimento do cliente, né? Por exemplo, vocês são meus clientes, né? Quem são os meus clientes nesse serviço? São vocês. Eu presto um serviço educacional, dou aulas. Mas quem está interessado nesse serviço são vocês. Vocês que percebem como é que está meu trabalho, né? Vocês que devem dar o feedback sobre o meu trabalho. Vocês nunca fizeram isso, né? Então, como é que está percebido o meu trabalho perante a vocês, né? Eu estou executando as minhas funções, eu estou desempenhando um papel, né? E o meu gestor, como é que ele me vê o meu trabalho? Ele valoriza, né? Ele reconhece o meu esforço, reconhece o que eu faço, a profissão,
que eu desempenho é reconhecida pela sociedade, pela cultura, né? Então, assim, é importante, né, essa valorização. Que bom, Valéria, que você aprendeu função quadrática. Aí vamos para os códigos de ética. Talvez não dê tempo finalizar. É muita coisa. Mas vamos ler pelo menos esse parágrafo. Lê, Guilherme. Códigos de ética são conjuntos de normas de conduta que procuram oferecer diretrizes para decisões e estabelecer a diferença entre certo e errado. Se o sistema de valores sempre orientasse as organizações para o benefício dos clientes, funcionários e fornecedores, ou para a proteção de meio ambiente e dos recursos naturais, não seria necessário estabelecer multas e punições precisamente para forçar a obediência a esses comportamentos. Pode continuar. A primeira motivação para que as organizações se preocupem com questões éticas é precisamente a obrigação de seguir esses códigos. Porém, supor que a nova ética ou qualquer ética seja motivada apenas pelo receio das punições é incorreto. Muito da preocupação com a ética advém da necessidade de administrar comportamentos que a experiência demonstra serem duvidosos. Serão comportamentos certos ou errados? Por exemplo, oferecer presentes para compradores, aceitar presentes de vendedores ou fornecedores, usar um proveito próprio, informações da empresa ou fornecê-las para outros, utilizar recursos da empresa ou organização para finalidades pessoais, falar mal ou procurar deliberadamente denegrir a imagem dos concorrentes. É certo ou errado pedir aos funcionários que trabalhem horas extras sem receber a remuneração devida, em nome do amor à camisa? É certo ou errado dar aos funcionários ordens que violam princípios legais? É certo ou errado demitir funcionários em nome da deficiência e da economia de recursos? Eficiência, parei aí. Nome da eficiência e da economia de recursos. Vamos lá, né? Vamos ver se dá tempo para eu comentar. Primeiro, os códigos de ética, né? Eu já até mencionei anteriormente nas minhas falas, mas toda empresa tem um código de ética, onde vai dizer o que é certo e o que é errado, o que é permitido e o que é proibido na empresa. E muitas vezes esses códigos de ética trazem multas, né? Trazem punições para aquelas pessoas, para aqueles trabalhadores que de certa forma descumprem, né, as normas, né, que são colocadas, né? E é interessante o que o texto traz, né? Ele diz assim, ó: se o sistema de valores sempre orientasse, né, esses valores, né, que estão presentes na sociedade, sempre orientassem as empresas, né, as organizações, para o benefício dos clientes, funcionários e fornecedores, ou para a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais, não seria necessário estabelecer multas e punições precisamente para forçar a obediência a esses comportamentos. Então, assim, ó, se sempre a gente tivesse uma cultura, se nossa cultura sempre fosse orientada para o bem, né, para o benefício das pessoas que estão envolvidas com a empresa, não precisaria a gente criar punição. Mas a nossa sociedade parece que ela só funciona, né, se realmente for sofrer uma punição. E principalmente a sociedade brasileira, né? Nós só funcionamos quando realmente pesa no nosso bolso, né? Quando vem uma multa, né? Quando, por exemplo, eu só ando de capacete quando tem uma fiscalização, né? Quando não tem fiscalização, não ando... Eu, pelo menos, eu sou uma pessoa que só anda de capacete. Pode falar, Guilherme. Por um exemplo, tinha muita gente falando que queria votar em Bolsonaro, que Bolsonaro é um cara que tem as rédeas curtas, que ele ia puxar a orelha de muita gente, em forma de punição e tal. E aí disseram que precisava de um presidente que puxasse a orelha e que desse punições, entre aspas, para o Brasil ficar melhor. Eu vendo isso daí que dá errado. Dá vontade de rir, né, Guilherme? Dá vontade de rir. Dá, bastante. Aí vamos aqui.
A nossa sociedade, ela de certa forma, ela só funciona quando pesa no bolso, né? Se a gente tivesse uma cultura de respeitar normas, de realmente de a gente realmente só fazer o que é certo, não precisaria disso, não precisaria dessas multas, dessa punição, né? Se realmente a nossa, por que criar uma nova lei, né, para punir, sendo que é algo que é esperado, né? Por exemplo, criar uma multa, por exemplo, tem cidades, não aqui no Brasil, mas tem cidades, eu acho que, eu esqueci, teve uma cidade que eu vi recentemente que ela tinha criado uma multa para quem jogasse lixo no chão. Eu achei interessante isso, porque é uma coisa básica, né? Não jogar lixo no chão. E depois que criou essa multa, né, passou-se a não realmente você não vê nada no chão, porque as pessoas, né? E tem fiscais, viu? Eu esqueci agora que é a cidade. Não é no Brasil, não. Onde realmente a lei é seguida à risca, né? Essa questão da. Eu já tava imaginando que não era no Brasil. Porque o povo, tem gente que coloca placa assim, dizendo no terreno assim, não jogue lixo. Quando você vai ver, só tem lixo. Não, aqui de frente de casa é cheio de lixo que a construtora daqui trabalha, aí vai, quebra as paredes, quebra os negócios, e vem a carrocinha com lixo jogar aqui de frente de casa. Eu não posso falar nada, que não é meu. Pois é. Na próxima aula, eu vou comentar sobre essas questões aqui da motivação, tá bom? Vou parar a aula por aqui, né? Falta só 2 minutos.